aí, pessoal? Essa semana nós já comentamos aí da instituição dos fundos imobiliários e como eles vêm ganhando importância. Não só para os investidores, como vocês viram, e podem acompanhar sempre lá nos relatórios da B3, boletim mensal do mercado imobiliário, mas eles também estão ganhando importância para as instituições financeiras. Eles começaram como um produto secundário dentro de grandes bancos e hoje já existem gestoras especializadas. Vou comentar rapidamente aqui algumas das principais características do produto que eu acho fundamental entender para lá na frente, quando a gente for falar de análise, isso está bem fixado na cabeça. Bom, a primeira delas é que o fundo imobiliário investe em patrimônio imobiliário, principalmente em imóveis para locação. Essa foi a grande razão, essa foi a grande desculpa para a criação do fundo imobiliário, dar acesso a pequenos investidores a grandes patrimônios imobiliários, a imóveis de altíssimo padrão. Mas eles também investem em outros produtos dentro do setor imobiliário, como dívida atrelada ao mercado imobiliário, e nós vamos falar mais disso quando eu vim com o assunto tipos de fundos imobiliários. Mas é importante entender isso, nós estamos investindo no mercado imobiliário. Segunda característica que eu acho fundamental ficar clara é a alta distribuição de rendimentos. Para que a pessoa física seja isenta, existe uma regra que obriga que o fundo imobiliário distribua 95% do lucro apurado dentro de um semestre. Essa distribuição acontece mensalmente. E o fato dela existir faz com que os fundos imobiliários sejam um ativo que mais distribui renda. Isso é muito importante ficar claro na cabeça do investidor. É dessa renda que vem o principal componente da nossa rentabilidade. Terceira característica importante é entender de onde vem essa rentabilidade, qual que é o caminho do dinheiro, do bolso lá do inquilino até o nosso bolso aqui como investidor. Não existe milagre, isso depende do esforço de um. Terceira característica importante é entender de onde vem essa rentabilidade, qual que é o caminho do dinheiro, do bolso lá do inquilino até o nosso bolso aqui como investidor. Não existe milagre, isso depende do esforço de um terceiro, como a gente viu na própria definição de valor mobiliário, isso tem que ser acompanhado pelo investidor. Eu sugiro vocês ir lendo relatórios gerenciais. Eu acho esse principal documento para você entender o fundo imobiliário. Quando você começa a analisar e para acompanhar posteriormente, eu vou falar mais sobre isso também, colocar alguns aqui sugeridos. Mas entender que não tem milagre no dinheiro, né? O dinheiro não surge do nada e não é uma obrigação, não é um contrato com você, instituição financeira, não é nada disso. Você é sócio de empreendimentos imobiliários e o seu dinheiro vem de um imóvel estar alugado ou não, ou do pagamento de uma dívida imobiliária. Uma quarta característica fundamental é entender que este produto é negociado em bolsa. Você não aplica dinheiro, você não resgata dinheiro, igual a gente faz com um fundo de renda fixa num banco, por exemplo. A gente compra e vende cotas na Bolsa de Valores. E o preço dessas cotas oscilam diariamente. É muito importante entender que essa oscilação de cotas não tem nenhuma relação com o dinheiro que cai no nosso bolso, quando o nosso objetivo é a geração de renda. Oscilação de cotas é normal e são outras características que nós temos que monitorar no fundo para entender se a distribuição de renda vai ocorrer ou não, se ela é satisfatória ou não. E não tem nenhuma relação com sobe e desce de cotas na bolsa. Claro que antes da gente começar a investir, é fundamental que a gente defina uma estratégia, seja ela de renda, seja de ganho de capital. O ganho de capital seria a valorização da cota para a gente vender com lucro e embolsar esse lucro. A minha estratégia pessoal, e eu acho que a principal vocação dos fundos imobiliários é a renda mensal. Então, foco na renda mensal, foco na geração de renda. Ganho de capital com valorização de cotas é algo secundário, que pode acontecer ou não, mas essa variação em bolsa não influencia em nada na nossa renda mensal, e isso é o mais importante, é isso que tem que ficar bem claro. Ainda tem uma outra característica muito importante, que é a correlação negativa com a taxa de juros. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a taxa de juros sobe, as cotações caem na bolsa, e vice-versa. E por que isso acontece? Para quem gosta de matemática, vai ver para frente que a taxa de juros influencia diretamente no denominador de qualquer modelo de precificação de ativos. Para quem não gosta de matemática, e meu objetivo aqui nem é entrar muito em matemática não, é só entender que existe sempre uma comparação quando você vai fazer um investimento.
Se você pode investir em renda fixa, que é mais seguro, para ganhar mais, por que você vai para um ativo de renda variável? Então, se a taxa de juros sobe, a tendência é que as pessoas vendam cotas na bolsa para comprar renda fixa, e essa venda derruba os preços. E o inverso também acontece. Fala aí, pessoal. Vamos falar agora do administrador e do gestor. Os dois são muito importantes dentro da estrutura de um fundo imobiliário e muita gente faz confusão com os dois. O administrador deve necessariamente ser uma instituição financeira. Ele toma conta da parte burocrática do fundo, presta informações ao mercado e à CVM e faz com que o regulamento seja cumprido. Porém, mais importante que o administrador, principalmente no nosso processo de avaliação da qualidade do fundo, é o gestor. É ele que toma as decisões de investimento. Pode até ser o próprio administrador que faz o trabalho de gestão, mas em geral não é. O gestor, ele é a parte, ele é um terceirizado, é um prestador de serviço, e é ele que vai tomar essas decisões de investimento e acaba sendo a figura mais importante no processo de avaliação que a gente vai aprender mais na frente. Fala aí, pessoal. Comentar com vocês aqui rapidamente sobre dois fatos relevantes que saíram essa semana, um do HGBS e o outro do XP Malls. Os dois comunicando que adquiriram uma fatia no Santana Shopping. Bom, como cotista, eu gostei da aquisição. Acho que o shopping agrega muito ao portfólio dos dois fundos. Uma coisa curiosa é que o cap rate de aquisição é mais baixo do que tem sido anunciado nos fundos de logística, mas isso é normal. Replicar um shopping é muito mais difícil, quase que impossível, eu diria, um bom shopping numa boa localização, do que replicar um galpão. E a velha relação risco-retorno comprime um pouquinho esse cap rate. Além disso, na crise recente que passamos aí, os shoppings se mostraram bastante resilientes. Eu vou mostrar para vocês na sequência, aí no arraste para cima, os dois fatos relevantes e na sequência como monitorar a divulgação desse tipo de comunicado no site da B3. Mas antes disso, vocês sabem o que é um fato relevante, não? Bom, um fato relevante é um comunicado que deve ser feito ao mercado sempre que acontece alguma coisa com o fundo que pode alterar a cotação na bolsa, que pode alterar a renda distribuída, enfim, que pode alterar qualquer tomada de decisão de compra e venda sobre o ativo. A ideia é que a informação chegue ao mesmo tempo para todo mundo. Claro que isso na teoria, na prática, óbvio que algumas pessoas ficam sabendo antes de outras, mas a maneira oficial de fazer esse tipo de comunicado é através de um fato relevante. Segue a sequência aí para vocês. Ainda sobre o fato relevante, pessoal, eu recebo muitas perguntas aqui. Por que o fundo tal subiu? Por que o fundo tal caiu? É ali que vocês devem buscar informação. Quem sabe a resposta, sabe porque olhou ali. Então vai lá e olha. Só vai lá e olhar naquele caminho que eu mostrei para vocês agora há pouco aí. Fala aí, pessoal. Bom dia. Sexta-feira eu falei um pouquinho com vocês aí sobre o administrador e o gestor. E hoje eu vou falar um pouquinho de taxas. Ser administrador, ser gestor, lembrando que o administrador é sempre uma instituição financeira, é um trabalho remunerado e o fundo paga taxas por esses serviços. Claro que quem paga é o fundo. O que nós cotistas recebemos já é líquido. Eu recebo muitas perguntas sobre isso aí. Olha, Danilo, como cotista tenho que pagar alguma coisa? Diretamente não, indiretamente sim. O que nós recebemos como forma de rendimentos é o lucro líquido, é no mínimo 95% do lucro líquido. E o lucro é receita menos despesas, apurado lá no fundo imobiliário. Entre as despesas estão as taxas de administração e gestão.
Ultimamente começaram a surgir alguns fundos aí cobrando também taxa de performance. O que é a taxa de performance? É um valor sobre aquilo que dá rentabilidade total, ou seja, a valorização da cota mais rendimentos, exceder um índice de referência, por exemplo, o CDI. Então, um fundo talvez cobre uma taxa de performance sobre o que exceder durante o semestre 20% do CDI. É um valor a mais a ser pago, que acredito que vai começar a ser tendência. E quando que uma taxa é boa ou ruim? Eu não faço contas de taxas boas ou taxas ruins. A minha linha de raciocínio é o seguinte: o fundo precisa entregar resultado. O resultado que ele me entrega é o resultado líquido. Então, em cima do resultado líquido, eu faço um cálculo para saber um preço máximo que eu estou disposto a pagar por aquele fundo. O preço máximo que eu considero aquele investimento um bom negócio ou não. Eu não tenho um valor fixo na cabeça, olha, X% de taxa é bom ou ruim. Não adianta uma taxa ser grande ou pequena e o resultado não ser condizente com aquilo. Uma taxa baixa, um resultado ruim do fundo não me interessa, por exemplo. Então, a taxa não vai ser boa por ser pequena. Continuando aqui o que eu havia começado pela manhã, pessoal. Como são cobradas essas taxas de administração? Geralmente é uma porcentagem sobre o patrimônio líquido do fundo. Costuma ter um valor mínimo se aquela porcentagem em relação ao patrimônio não atingir o valor mínimo, é cobrado o mínimo. E os fundos que compõem o IFIX está havendo um alinhamento para que a cobrança seja pelo valor de mercado e não sobre o patrimônio líquido, uma porcentagem sobre o valor de mercado. Isso aí dá até mais um alinhamento de interesse com os cotistas. De qualquer forma, o importante é saber que isso precisa estar estipulado no regulamento do fundo e o que nós, investidores, recebemos já é líquido das taxas. Então, lá na frente, quando a gente for falar aqui de calcular um preço justo para o fundo imobiliário, de como pensar, de como estabelecer um racional, se aquele preço é um bom negócio ou não, nós vamos trabalhar com rendimentos, porque eles já são líquidos de tudo. E não se preocupar se uma taxa é alta ou se uma taxa é baixa. Beleza, galera? Fala aí, pessoal. Vou falar um pouquinho com vocês aqui da Assembleia Geral de Cotistas. Quando ocorre, como ocorre e qual a vantagem e os benefícios de participar dela. A Assembleia Geral Ordinária acontece uma vez por ano, é convocada pelo administrador e tem por objetivo a aprovação formal de contas. Também acontecem as Assembleias Gerais Extraordinárias. Essas têm por objetivo a aprovação de alguma alteração no regulamento, emissão de novas cotas do fundo, quando isso não estiver previsto no próprio regulamento, e assuntos mais importantes como a destituição do administrador, por exemplo. Alguns assuntos mais importantes que precisam ser aprovados em assembleia exigem o chamado quórum qualificado, ou seja, a presença de no mínimo 25% dos cotistas na assembleia, dos cotistas que detenham 25% do patrimônio do fundo na assembleia. Eu vou colocar para vocês na sequência aí o exemplo de algumas deliberações que exigem quórum qualificado. As Assembleias Gerais Ordinárias, aquelas das aprovações de contas, acontecem geralmente no mês de abril. São convocadas pelo administrador, mas cotistas que detenham aí no mínimo 3% das cotas do fundo ou seus representantes podem solicitar a inclusão de itens na pauta. Já as Assembleias Gerais Extraordinárias também podem ser convocadas pelo administrador, mas cotistas que detenham 5% do patrimônio ou representante de cotistas que detenham essa porcentagem, 5%, podem convocar também uma Assembleia Geral Extraordinária. Para poder participar e votar em uma Assembleia, você tem que ser cotista inscrito até a data da convocação. Claro que para quem mora longe da cidade de São Paulo, onde a maioria das Assembleias acontecem, fica um pouco difícil de vir até aqui e custoso também, principalmente se você tem uma participação pequena no fundo.
Às vezes realmente não vale a pena. Mas tem uma grande sacada interessante de participar de assembleia, além de poder conhecer o gestor, o administrador, assistir uma apresentação formal do fundo, é o networking. Isso eu acho o mais importante, o mais legal, e aí é onde está o maior aprendizado em assembleias, é você conversar com outros investidores, entender pontos de vista diferentes, os conflitos que eles estão passando, experiências, etc. Isso é uma situação muito enriquecedora, e as assembleias de fundos imobiliários estão cada vez mais cheias, os cotistas participam bastante e o aprendizado é enorme. Quem puder participar, eu acho muito interessante. Claro que avaliar questões de custos, quem mora fora da cidade de São Paulo, mas o aprendizado é incrível. Investir muitas vezes acaba sendo solitário. E você poder conversar com alguém, poder dividir experiências, poder debater sobre tomadas de decisões, etc., realmente agrega bastante.